Fala galera, aqui é o Jean, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer meus comentários aqui acerca do que foi essa semana para o Fluminense aí no mercado. Fim do campeonato aí no domingo passado, né? Primeira semana aí de janela de transferência, já tiveram vários movimentos aí pelo Brasil. E sexta-feira ainda teve a coletiva aí de 180 dias de gestão do presidente do Fluminense, né, o Mário Bittencourt. Muitas especulações no mercado e essa entrevista, essa coletiva dele aí lá nas Laranjeiras foi muito boa para elucidar aí questões, né, do que realmente está acontecendo, porque o mercado ele as especulações que rolam aí pelos veículos de informação falam que o Fluminense vai contratar Fred, Thiago Neves, Thiago Silva, Mariano, uma porrada de coisa e nem sempre é a verdade, né? Bom, o primeiro comentário que eu vou fazer aqui é com relação à chegada da Umbro, né? A confirmação aí da Umbro sendo nova patrocinadora aí de material esportivo do Fluminense. Eu imagino que vai ser melhor do que a Under Armour, apesar de terem feito uniformes bonitos igual esse que eu tô vestindo. E também a camisa 1 do Fluminense ficou muito legal. Mas eu acho que a Umbro palavras do próprio presidente, inclusive, vai ter uma distribuição melhor, vai ser mais acessível aos torcedores. E ele promete aí que o uniforme feito pela Umbro vai ser bem bonito, né? Bem foda. Então vamos esperar aí, né? Deve chegar acho que para abril, se eu não me engano, ou março. Março, abril, os uniformes novos. E tem tudo aí para ser uma parceria melhor do que foi aí com as últimas duas, né? Under Armour ainda ficou acho que 2 anos, mas a Dry World, se eu não me engano, ficou um só, foi turbulento, não chegava material acho que nem pro próprio clube. Com a Under Armour tivemos uma melhora, mas vamos ver agora aí com a Umbro, né? Empresa inglesa, tem tudo para ir bem com o Fluminense aí, essa parceria. Outro ponto importante que foi comentado na coletiva foi a questão do aumento de sócios, né? Parece que o Fluminense tinha aí cerca de 7 mil sócios e no final agora de 2019 já chegamos aí a marca aí de 21 mil sócios, algo nesse sentido. E o próprio presidente falou que para final de 2020 aí, né? Final de 2019 chegamos à marca de 21 mil sócios, parece. E para final de 2020 ele quer tentar chegar. Ele falou que se dobrar ou triplicar já seria uma grande marca, né? Quer dizer, chegar aí de repente a 60 mil sócios e tudo, mas ele falou que tem como obstinação conseguir os 100 mil sócios, né? Que é uma marca excelente para qualquer clube brasileiro, né? E que vai lançar também, né? Agora em janeiro, parece, agora para o início de ano, vai lançar as novas modalidades do sócio-torcedor. Quer dizer, outros sócios aí que vão ser, modalidades de sócios que vão ser acessíveis a qualquer classe social, quer dizer, qualquer um que tenha vontade de realmente de contribuir com algum valor aí para o Fluminense, para o crescimento do clube. Como eu venho dizendo, nós podemos ser o nosso próprio torcedor, o nosso próprio patrocinador master. Então, eu acho que com essas atitudes aí de marketing do clube vai ajudar muito no crescimento do nosso sócio-torcedor. E ele prometeu também colocar o contador que ele sabe que a torcida vem cobrando e que é muito importante para ajudar, né, na agariação de novos sócios. Então aí ele prometeu que agora para assim que lançasse as novas modalidades, ele iria colocar lá no site oficial o contador. É isso que a torcida espera, né? Outra questão importante também, ele já confirmou que esses patrocinadores menores que o Fluminense tem, como a Doce Rio, parece que faz o translado aí de ônibus do Fluminense, a REN TV, que é estampado na camisa do Fluminense nas categorias de base, parece que no voleibol também, já estão já encaminhados para serem renovados. E é bom, né? Porque é uma grana a mais que entra. E principalmente a Doce Rio que faz esse translado, e a gente não gasta com questão de transporte do Fluminense dentro do próprio Rio de Janeiro. Ele também confirmou que o Celso Barros não vai voltar. Inclusive deu uma explicação pelo motivo do qual ele não voltaria, por causa com relação à questão do cargo de vice-presidente de futebol,
que não tem poderes exatamente, né, para decidir nada efetivamente dentro do clube. Tudo ele é só um representante do presidente quando o presidente não está ausente, né, não pode comparecer a alguma coisa. E ele não tem a autonomia para assinar contratos, nada disso. Ele deu uma explicação lá, fez uma historinha, né? Quem tiver essa curiosidade realmente, ele deu uma explicação um pouco mais longa lá na entrevista dele. E ele confirmou a não volta do Celso Barros e fez fez uma analogia lá, né? Traçou essa história aí, explicando o que realmente é o vice-presidente de futebol dentro do clube, qual é a atribuição dele, o que ele faz. Outro ponto importantíssimo que ele tratou na coletiva dele foi a questão da revitalização das Laranjeiras. Ele comentou já que fez uma primeira reunião com os sócios que estão de frente, né? Apresentaram essa proposta da revitalização. Parece que a partir de 2020 agora, o Flu vai ao mercado. Esses sócios vão ao mercado junto com o Flu, né? Que o Mário disse que a instituição Fluminense pegou de braços abertos aí essa missão junto com esses sócios de ir ao mercado aí buscar investidores para conseguir começar essas obras de revitalização. Ele até brincou falando que esses sócios falaram que iriam terminar a revitalização ainda no mandato dele, caso ele não consiga se reeleger, né, na próxima candidatura aí. Mas ele falou que não tem problema de não terminar na dele, falou que tranquilizou todo mundo na coletiva, né, falou que de certa forma tranquilizou, falou que não vai fazer nada corrido, nada de... não vai querer trocar o braço pelas pernas. É um projeto que é para ser tocado com calma e realmente ele disse que não garante que vai ser na gestão dele que vai terminar, mas ele brincou que ele só quer ter a cadeira lá para as filhas dele, para ele poder até, sempre que tiver jogo, poder levar as filhas, né? Mas é isso, ele pelo menos está dando satisfação com relação à questão da revitalização, né? Que os torcedores sempre cobram, a revitalização do estádio próprio, maior, né? Mas eu acho até que seria mais legal a gente jogar nas Laranjeiras, né? Que é realmente a nossa casa ali, foi a primeira casa da seleção brasileira, então eu acho que realmente vale mais a pena ali a gente revitalizar as Laranjeiras. Eu acho que atrai até, de repente, mais patrocinadores por ser algo ali centenário, né? No nosso estádio. Teve até o livro aí que ele comentou também, né, a questão do Flu Memória. Foi lançado o livro aí dos 100 anos das Laranjeiras, contando as histórias e tudo. Ele comentou também, importante, que quando ele assumiu, o pessoal fica com medo, né, de ser mandado embora. Ele falou que nesses primeiros 6 meses de gestão dele, ele não mandaria ninguém embora, ele iria manter todo mundo que já estava e iria analisar o trabalho de cada um, né? Como cada um desempenharia a função, e só iria começar a decidir a partir de agora, que seria quando o presidente realmente assumiria, normalmente, né? E questão de PJs ali, que ele já conseguiu finalizar ali os contratos, que pessoas que às vezes são contratadas como PJ e não como CLT, ele conseguiu ali já equacionar algumas PJs para poder realmente reduzir custos, que a galera reclama que está sendo gasto inútil, que, enfim, ele conseguiu já reduzir bastante. Ele provou lá por A mais B, né, e tal, mostrou lá os cálculos, que o Fluminense conseguiu economizar bastante grana com algumas atitudes mínimas ali que foram tomadas nesses 6 meses. Bom, a questão do Marcão não continuar no comando técnico, antes de partir para a contratação do técnico, eu vou comentar a não continuidade do Marcão, né? Ele disse que parece que já tinha sido acordado entre eles que o Marcão assumiria até o final do campeonato, e a partir dali o que ele gostaria de fazer da carreira dele, se ele iria querer de repente buscar um outro clube para treinar, até porque pela questão da grana, né, que o técnico ganha mais do que o auxiliar, com certeza, ainda mais no Brasil, né? Aliás, não só no Brasil, como no mundo, os super salários aí. E ele falou que queria continuar no projeto aí de reconstrução do Fluminense e que toparia assumir. E quando chegou agora no final do campeonato, o Mário conversou de novo com ele e ele confirmou que realmente
iria querer continuar no Fluminense como auxiliar técnico ali fixo do Odair Helman, que foi contratado agora. E parece que vai assumir o time sub-23 de base, né? Vai se comandar ali, né? Não sei se vai ser realmente como técnico ou como supervisor, mas enfim, ele vai continuar como auxiliar efetivo do clube. Acho que é bom, né? Porque é um ídolo do clube, tá procurando estudar, tá procurando sempre se atualizar. Passou não sei quantos meses na Europa, eu acho que ano passado, retrasado, se especializando, estudando. Então acho que é válida, né, a permanência dele, pelo menos como auxiliar. Agora, uma questão para mim que foi muito complicada, está sendo complicada de digerir, a questão da contratação do técnico. O Odair Helman, para mim, parece que foi lançada uma lista aí no início, né? Que era, eu acho que, o Barroca, um outro técnico aí e o Odair Helman. Da lista que foi lançada, o Odair Helman, para mim, realmente era o melhor. Era a melhor opção. Mas o técnico mesmo que o Fluminense deveria ter contratado deveria ter sido o Ariel Holan, né? Que é um cara aí que a gente vê com já grande experiência, já foi campeão de Sul-Americana lá com o Independiente em cima da mulambada no Maracanã. Com um time limitado, que aquele time do Independiente não era um bom time, tinha ali 2, 3 peças que destoavam, mas era um time comum. Do Flamengo era muito superior já na época. E mesmo assim, ele fez um excelente trabalho e acabou sendo especulado até em outros clubes do Brasil, né, como o Santos, que não ficou com o Sampaoli. Teve uma briga lá, parece, da diretoria com ele, do presidente, né, com ele. E o Fluminense acabou deixando passar essa oportunidade, né? Ele acabou indo para a Universidade Católica, se não me engano, acho que foi campeão chileno lá e vai disputar Libertadores. A contratação do Odair Helman, dentro daquela lista ali, era a melhor opção realmente. Só o tempo dirá, né, se foi realmente uma escolha acertada. Eu vou torcer para que ele dê certo no Fluminense de coração, porque eu quero ver o meu time indo para frente, né? No Internacional ali, ele fez um trabalho, ele conseguiu tirar o time da Série B e no ano seguinte já classificar para Libertadores. E o Mário disse que a principal meta do Fluminense para o ano que vem é conseguir o acesso para Libertadores, né? A vaga para Libertadores, seja tanto pelo título da Copa do Brasil quanto pela Sul-Americana ou pelo próprio Brasileirão. Ele disse que espera que o Fluminense ganhe ou Copa do Brasil ou Sul-Americana. Com o elenco atual do Fluminense e talvez com essas contratações que estão sendo especuladas, eu acho difícil ainda acreditar em um título para o ano que vem, principalmente de Copa do Brasil, que eu acho que é mais complicado ainda do que a Sul-Americana, a princípio, né? Os times do Brasil, normalmente, o Fluminense com os times sul-americanos se dá melhor, consegue jogar melhor contra os times sul-americanos do que contra os próprios times do Brasil. Eu acho mais fácil a gente conseguir uma vaga ali pelo Brasileirão, apesar de ser um campeonato longo. O Fluminense consegue, acho que, ter mais chances de conseguir esse acesso pelo Brasileirão, né? Que tem 8 vagas, né, normalmente agora, tem 7, 8 vagas. Então, eu acho isso. O Odair tem aí tudo para conseguir, aí, se a gente conseguir manter peças importantes do time, né, que eu ainda vou comentar aqui, para conseguir essa vaga. Vamos ver aí, né? O trabalho que ele vai exercer. Ele fez esse ano ele estava fazendo ali trabalho muito de marcação no Internacional e contra-ataque rápido, né? Subida rápida ao ataque, transição rápida. Não era um futebol ali igual o Fluminense vinha jogando, né? De posse de bola. O Inter poderia ter até uma posse de bola alta, mas não era pelo estilo de jogo, pelo padrão de jogo, né? Até porque o Inter tinha peças ali que eram muito defensivas ali de combate, né? Não era um time de posse de bola. O caso ali mesmo do Edenilson, do Rodrigo Lindoso, eram jogadores ali de defesa mesmo, né? De primeiro volante, enfim. Aí tinha um cara matador, né? Que era o Guerreiro. Não sei nem se vai continuar no Inter, né? Mas já passando essa questão aí do técnico, né? Que eu infelizmente gostaria muito de ver não conseguimos trazer o Ariel Holan, né, que era o técnico que eu queria realmente ver treinando o Fluminense,
que eu acho que faria muita diferença. Ele garantiu ali a renovação do Nino. Parece que o Fluminense tinha um crédito com o Corinthians ali por venda de jogadores que o Corinthians não tinha pago ainda. E aí o Fluminense conseguiu fazer meio que um rolo, né, como a gente chama aqui no Rio de Janeiro. E o Corinthians vai pagar parte ali do Nino e a gente, a não ser que tenha uma reviravolta muito grande, ele garantiu que 95% do Nino, da compra, da aquisição do Nino, já está garantida, né? Que a gente vai conseguir realmente o jogador. A renovação do Gilberto também, ele garantiu que está bem avançada, que o jogador já, apesar de ter tido proposta de outros clubes do Brasil, disse que ia continuar no Fluminense, e a Fiorentina já assinou favoravelmente, né? Então parece que o Gilberto também vai ser renovado, né, o contrato dele. Caio Henrique e Alan, ele disse que é um pouco mais difícil, mas já encaminhou proposta, né, de renovação aí do empréstimo de Caio Henrique e Alan, né, respectivamente para o Atlético de Madrid e Liverpool, e perguntando para o clube o que é necessário para poder continuar, né, com os jogadores. O Alan parece aí que a gente tem mais chance, o Caio Henrique, pelo que eu vi até agora aí no mercado, parece que é especulação, né, nada confirmado, mas todo mundo está falando muito que o Grêmio está querendo contratar o Caio Henrique. Vamos torcer aí para que Caio Henrique e Alan continuem, né, que foram as duas de linha ali, foram as duas principais peças do Fluminense no ano. Gostaria muito de ver 2020 com eles ali, seria uma base importante, né? Manter eles dois, Ganso, Muriel ali, e montar um time ali mais competitivo para conseguir, de repente, conseguir brigar por algum título desse aí que ele falou, né? De Sul-Americana, enfim. O Yuri também parece que tá bem adiantada a questão da renovação dele ali com o Santos. Parece que o Fluminense quer adquirir de vez o jogador. E ele garantiu também que nessa janela de transferência o Marcos Paulo não sai. Ele reconheceu que foi um jogador importante ali, principalmente na reta final, e garantiu que nessa janela não sai. A não ser que na próxima janela veio uma proposta muito alta ali, uma proposta recusável da Europa, alguma coisa nesse sentido, mas que a princípio ele terminou o ano como titular e por enquanto é o titular do Fluminense da posição, então não sai, continua. O Danielzinho, ele mesmo, né, disse que fez a proposta e uma proposta irrecusável por ele, né, e o empresário junto com o jogador e família parece que optaram por não escolher continuar e ir lá pro Bahia, né, e parece que foi uma questão de buscar novos ares, mudar um pouco o rumo da carreira dele, e que ele lamentou, né, porque foi um jogador, apesar de já estar já desde a base no Fluminense, esse ano foi o primeiro ano que ele jogou bem pelo Fluminense, conseguiu inclusive a titularidade, mas parece que realmente foi isso, questão de mudar de ares aí do Rio de Janeiro, né, sair buscar um novo comando aí, de repente treinar com o Roger Machado aí era uma opção para ele, algo nesse sentido. Talvez ganhar mais visibilidade, né, no Bahia, eu acho que ele conseguiria se destacar mais lá para de repente conseguir alçar voos mais altos na carreira, porque o Fluminense fez uma proposta até melhor que o do Bahia, pelo que o próprio Mário falou, e ele preferiu ir para lá, né. Então realmente é isso. Outra boa notícia aí foi que Evandro Brenner, Guilherme Agenor, o Mário já liberou eles, não vamos continuar com eles no elenco. Muito bom, né, porque foram jogadores que vieram e não acrescentaram em nada. Acho que principalmente aí, o Brenner e o Evandro a gente nem chegou a ver em campo, né, propriamente, direito, mas Guilherme e Agenor, quando a gente precisou, a gente realmente... Aquele jogo em São Januário lá pro Vasco, a gente perdeu o jogo naquela cobrança de falta do meio campo quase do Bruno César, porque o Agenor estava tão pesado que ele não conseguia nem sair do chão, né, na hora de saltar para agarrar. Com relação a Nendigão e Pablo Diego, ele falou que aí é um pouco má notícia, né? O mais fácil ali para renovar seria o Pablo Diego, porque já é um jogador do Fluminense, não tem vínculo com nenhum outro clube, e é a situação mais fácil de renovar.
Parece que vai ainda ter uma conversa com esses jogadores, haverá ainda essa conversa com esses jogadores, com o representante deles, para a continuidade deles ou não no clube. E, como eu acabei de falar, o do Pablo Diego é mais fácil. O Pablo Diego não jogou nada quando a gente precisou, foi decepcionante. O Wellington nem que foi um pouco melhor, depende, acho que ele é do Shakhtar, né? Então depende de outro clube. E o Digão, ele é do Cruzeiro, então depende da conversa. Parece que ele tem contrato até o meio do ano, de meio de 2020. Então depende realmente do que se vai conseguir renovar o empréstimo, se ele vai conseguir a liberação lá do Cruzeiro para assinar. O Cruzeiro parece que vai entrar numa crise pior do que a do Fluminense agora, né, na Série B. Então depende disso. O Digão foi até regular, né? Sim, a zaga titular acho que seria o Matheus Ferraz e o Nino. O Digão seria ali um bom reserva. Bom não, né? Um reserva regular. Outro jogador que eu esqueci também de citar que não vai continuar é o Ayrton. Não continuará. O Mário já liberou também para buscar outro clube aí para ele. Enfim. Com relação a Fred e Thiago Neves, o Mário falou que são jogadores que são do Cruzeiro, tem salário muito alto, principalmente o Fred, né? O Thiago Neves nem tanto assim de querer trazer de volta, repatriar. Mas o Fred, ele disse que é um jogador que tem um salário muito alto e tem contrato aí até o final do ano que vem, acho que parece, com o Cruzeiro. E se ele, caso conseguisse liberação, caso ele aceitasse retornar para o Fluminense, nos moldes do Fluminense ali, com um salário bem reduzido e outra realidade completamente diferente, poderia começar a haver uma conversa, mas ainda não tem nada, né? Parece que esse treino do Cruzeiro que teve lá nas Laranjeiras, eles realmente conversaram porque são amigos ali já de longa data, por causa da outra vez que o Mário trabalhou no Fluminense, né, lá como vice-presidente de futebol, e criaram um vínculo ali de amizade, né? Então, parece mais que é isso mesmo, não, a princípio não tem nada. Especulações aí de que Thiago Neves e Fred já foram oferecidos ao Fluminense, ele desmentiu tudo isso, até porque mesmo que tenham sido, é trabalho do presidente só trazer a público quando realmente é contratado, né? Não criar expectativa e depois frustrar a torcida. Então ele realmente tratou ali de, a princípio, quebrar essas especulações aí e falar que não tem nada, a priori, né, a princípio. E ele mesmo falou que caso venha ter essa semana agora que vai iniciar, tenha algo de novo, ele mesmo tratará de fazer uma outra coletiva ali, ou de trazer as informações para os torcedores ali, informando, né, o que tem de novo, se vai realmente tem chances dele vir. E outros dois jogadores que a mídia aí, os veículos estão falando que estão na mira do Fluminense, que é o Thiago Galhardo e do Ceará e o Everaldo da Chape. Acho que seriam duas boas contratações. O Everaldo, o presidente disse que já antes dele assumir, já estava no radar do Fluminense, né? O scout, o trabalho de scout já estava sendo feito, e acabou não sendo feita uma proposta para ele antes de ir para a Chape. Ele acabou sendo contratado pela Chape e, apesar de difícil, né, o Fluminense vai tentar, parece que vai tentar uma contratação com ele. Parece que o jogador tem propostas da Europa, então acho que será difícil o Fluminense conseguir essa contratação. Seria muito bom, que provavelmente resolveria nosso problema de camisa 9, né? E o Marcos Paulo poderia voltar para a ponta, que é a posição de origem dele, pro lugar onde o Ione jogava, né? E eu acho até o Marcos Paulo mais jogador que o Ione, então acho que mais habilidoso, enfim. Então acho que seria muito bom a contratação do Everaldo, ou do Fred aí, né? Uma esperança pro torcedor que gosta do Fred. E o Thiago Galhardo também, acho que seria uma excelente contratação pela questão de a gente não ter um jogador meio campo ali que chegue ali perto da área, né? O Ganso deveria ser esse jogador, mas até agora os técnicos que a gente teve que não deixaram o Ganso fazer esse trabalho de aproximação ali. O Marcão acho que foi o que mais conseguiu se aproximar disso, dar mais liberdade para ele, mas não, mesmo assim não foi do jeito que deveria ser, né? Então acho que o Thiago Galhardo é esse jogador que tem a condição ali técnica e física de pegar a bola no meio-campo e chegar até dentro da grande área ali. Seria uma boa contratação para o meio-campo.
Seria ali mais um jogador, mais um armador ali com força ofensiva alta para o time, né? Teríamos aí 3 opções, né? O Thiago Galhardo, Ganso e Nenê. E seria muito boa a contratação dele. Para fechar aqui o vídeo, que já está se estendendo bastante, eu acho que seria muito legal a gente conseguir manter, repetindo, né? Seria muito legal a gente conseguir manter aí o Alan e o Caio Henrique como base do time aí de 2019 para 2020. Acho até que será difícil conseguir, mas eu acho que seria de suma importância, e até o Mário comentou isso, né? Que gostaria muito de conseguir manter os dois. Vamos ver aí que vai ocorrer durante essa próxima semana aí, né? Os próximos episódios. Vamos torcer aí para encaminhem bem para o nosso time. E é isso aí, galera. Obrigado por todos aí que assistiram o vídeo. Peço para quem assistiu aí até aqui, deixa a curtida, se inscreva no canal se não for inscrito. Ative o sininho de notificações para ficar por dentro dos próximos uploads. Dei uma olhada aí no canal aí nos outros vídeos aí, tem vídeo de Master Liga também com Flusão, tem gameplays aí do Max Payne, enfim. Dei uma olhada também no canal do meu amigo Iago Venom lá. E é isso aí, galera. Obrigado por tudo e valeu, falou!